Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou estar falando de uma obra incomparável, Os Miseráveis. Antes de eu começar a falar desse livro, eu vou começar a contar minha relação com Os Miseráveis. Eu lembro de ter lido, quando eu era adolescente, uma versão de um livro de distribuição gratuita da escola. Não fui até a biblioteca buscar esse livro, mas eu sei que esse livro caiu nas minhas mãos por alguma razão. Eu lembro que na época, quando eu li, era fininho, era assim uma adaptação. Fiquei profundamente tocado porque, apesar de ser muito simples, trazia verdadeiras mensagens sobre como fazer o bem, o que é que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor, para fazer do mundo um mundo melhor. E aquele livro só tinha 128 páginas, então era até uma das minhas vergonhas literárias dizer que já li Os Miseráveis, né? 1.500 páginas serem resumidas para 128 páginas é muita coisa. É isso aqui, galera. Eu não sei se pelo vídeo você consegue ter a dimensão do tamanho que é esse livro. Outra coisa que me provocou a leitura desse livro foi quando eu vi a primeira vez aquele vídeo da Susan Boyle cantando e surpreendendo o público do Britain's Got Talent. How old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay. I dreamed a dream in time gone by. When hope smiled, life was giving. You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Os Miseráveis é uma história incrível, incrível, incrível. Não dá para imaginar o quanto esse livro é apaixonante. Essencialmente, é uma história que você percebe que foi escrita com amor. Tem uma sensibilidade tão profunda que tudo que ele vai contar nessa história é interessante. Me sinto até um pouco culpado, olha só, apesar de ser longo, me sinto culpado por ter terminado de ler. Porque, gente, o Victor Hugo levou 61 anos para publicar esse livro. 61 anos para terminar de escrever. E eu, um ser humano ridículo, vai ler ele em 3 meses. É um desrespeito com o autor. Os Miseráveis foi publicado em abril de 62, simultaneamente em 8 países diferentes. E olha só que interessante. Dessas 8 cidades na qual estava acontecendo a publicação, 7 delas eram cidades europeias. Uma não era, Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, o Brasil esteve participando da publicação desse troféu, dessa obra-prima da literatura. Aí você pergunta, o que tem de tão maravilhoso nessa história? Gente, é um livro que é capaz de render até hoje 49 adaptações, segundo a Wikipédia, 49 adaptações para o cinema e para a televisão, é porque realmente não é um livro raso. Aí você pergunta, o Victor Hugo é muito descritivo, por isso o livro é tão grosso? Não, ele não é tão descritivo. A história é realmente muito longa? Não, a história não é tão longa. Por incrível que pareça, a história não é tão longa. O Victor Hugo é daquele tipo de cara que enrola, enrola, enrola. Não, você não cansa de ler. E será que esse é daquele tipo de livro que você poderia reduzir até a metade? Não, não toquem nos meus miseráveis. A história é completa, você não poderia reduzi-la, você não poderia mudar. Ela está perfeita da forma como está. Ponto. Então por que raios esse livro é tão grosso? Olha só, gente, eu não sei se vai ser a melhor explicação, mas eu vou tentar. Para todo fato que o Victor Hugo vai narrar,
Antes, ele ambientaliza o leitor. Ele explica que lugar é aquele, quais são as pessoas, quais foram as histórias que passaram por aquele lugar. Da mesma forma, quando ele vai introduzir um personagem novo na história, ele não dá a descrição exata das características psicológicas do personagem. Não. Ele faz melhor. Ele realiza esse feito com muito mais maestria. Ele relata a vida do personagem. Ai, que saco, ele vai contar a vida toda do personagem? Não, não é isso. Ele vai contar situações de vida daquele personagem para que você, o leitor, tome conhecimento de quem é aquela pessoa. Qual é o caráter daquele personagem. E você consegue até imaginar que situações poderiam advir a partir da conduta daquele personagem ou da participação daquele personagem naquela cena, naquele momento ou naquela situação. E há alguns momentos da história em que o Victor Hugo vai expor todos os significados que permeiam a existência daquela situação ou daquele lugar. E tudo de uma forma muito interessante. Ele vai contar como é a forma de vida de um vilarejo, do interior da França, e é muito interessante. Ele vai contar qual é a rotina de um convento, e é incrivelmente interessante. Eu nunca consegui imaginar que a rotina de um convento poderia ter algo de interessante. Ele vai contar sobre os esgotos de Paris, sobre a construção dos esgotos, o que representam os esgotos, e você tirasse a tampa da cidade. Essa parte dos esgotos começa mais ou menos assim. Muitas pessoas, inclusive, acham que essa história está se passando na época da Revolução Francesa. Não, não é isso, é bem depois. Trata-se de alguns montins e algumas revoltas que aconteceram em Paris depois da Batalha de Waterloo, dos cidadãos franceses querendo igualdade, querendo ter o direito a voto, sobre a República tal como a gente conhece hoje. Era isso que eles estavam reivindicando. Vou tentar contar a história. Os Miseráveis trata-se desse cidadão, Jean Valjean, um ex-condenado, vítima dessa lei severa francesa, uma vez que ele tinha sido preso porque roubou o pão para matar a fome e a fome da própria família. Como ele tenta fugir algumas vezes, essa pena dele vai aumentando, de forma que ele passa ao todo 19 anos nas galés. E quando ele é liberto, ele encontra essa alma caridosa que o acolhe, um bispo que é um personagem maravilhoso. Inclusive, o início do livro, digamos que talvez as primeiras 300 páginas do livro, vão falar desse bispo, senhor Myriel. E esse senhor acolhe o nosso personagem Jean Valjean, no qual ele é intimado a ter a alma transformada. Ele próprio compreende nesse momento que ele nunca foi mau, mas que a cadeia o transformou numa pessoa má, amargurada, uma pessoa dura. E eis que ele se torna um bem-sucedido empresário. Logo após, ele se torna prefeito de um pequeno vilarejo, no qual ele faz realmente todas as melhorias que seriam possíveis, que estariam ao seu alcance naquela época. E aí aparece essa outra personagem, Fantine, que era uma mulher que teve uma desventura amorosa, acabou engravidando e deixando sua filha, a pequena Cosette, nas mãos de uma família que são a escória da humanidade, os Thénardier. Por uma infelicidade, por uma falta de sorte, realmente, ela tem uma impressão errada, ela chega no lugar errado, no momento errado, acreditando estar no lugar certo e na hora certa. E por essa infelicidade ela acaba deixando a Cosette com essa família, porque ela não tem como sustentá-la ou levá-la até sua cidade, ou apresentá-la à sua família, enfim. A Fantine, essa moça, ela vai parar na fábrica criada pelo Jean Valjean, nessa altura da história com o nome de Senhor Madeleine. E por uma fofoca, a Fantine acaba sendo demitida da fábrica. Não pelas mãos do Jean Valjean, mas pela sua responsável. Por uma senhora que ele deixava encarregada de cuidar do setor onde trabalhavam as mulheres.
E a Fantine não consegue se restabelecer, ela não consegue emprego, ela começa a acumular dívidas, então logo em seguida ela vai vender os cabelos, ela chega a vender os dentes, porque os Thénardier não param de mandar cartas para ela dizendo que a mina está doente, precisando de dinheiro, precisando de tratamento, de comprar remédio, todas cartas mentirosas, porque afinal de contas eles maltratam a criança, colocam a pequena Cosette para trabalhar, para executar tarefas domésticas, carregar peso, enquanto as filhas dos Thénardier são bem vestidas, educadas e criadas, a pobre Cosette trabalha e come embaixo da mesa os restos de comida. É um livro chocante, você sente realmente agonia. Você tem que ter muito equilíbrio para ler esse livro, porque você chega uma momento você fica realmente revoltado com tanta injustiça que acontece no mundo. Em vários momentos desse livro, eu fiquei com os olhos marejados, porque são tapas que você recebe por uma ilustração que o Victor Hugo tenta te mostrar a respeito da miséria e da diferença social, dos problemas sociais enfrentados pelas classes menores. Paralelo a isso que acontece no núcleo dos Thénardier, chega à cidade em que o Sr. Madeleine é prefeito, um inspetor para, um delegado que chega àquele momento para colocar a cidade em ordem, executar a lei, digamos assim. E esse inspetor reconhece o nosso prefeito e começa a enviar cartas para o seu superior falando dessas suspeitas, enfim. E a resposta que esse inspetor recebe é a de que ele está enganado, uma vez que o próprio Jean Valjean fora capturado e está em processo de julgamento por um novo crime. Quando essa informação chega aos ouvidos do Sr. Madeleine, ele, por um exame de consciência, por uma consciência na qual ele havia prometido para si mesmo que não permitiria que injustiças em nome dele aconteceriam, ele acaba se revelando enquanto Jean Valjean para salvar esse cidadão. Nesse ponto, a Fantine já está destruída por uma série de horrores que aconteceu com ela, né? Chegou a ver, como eu disse, tinha vendido os dentes, havia se prostituído, havia quase sido presa, né? É nesse ponto da história que a gente tem aquele momento incrível dos filmes, né? As they turn your dream to shame. He slept a summer by my side. He filled my days with endless wonder. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me. Em consequência disso, quando Jean Valjean percebe que ele se sente culpado pelo que aconteceu com a Fantine quando ele vem a conhecê-la, e ele tenta reparar esse erro, prometendo que vai buscar a Cosette e criá-la. Ele vai buscar essa criança mesmo assim, e ambos vão se refugiar nesse convento de Paris. E por lá eles ficam alguns anos. E uma vez que eles saem, sempre com muita cautela, eles continuam vivendo com muita discrição. Ela conhece o Marius, que é esse novo personagem, filho de um coronel que foi salvo pelo senhor Thénardier na Batalha de Waterloo. E esse Marius sente essa dívida para com esse senhor Thénardier, o qual ele não conhece. As circunstâncias que vão envolver esse momento em que o Thénardier salva esse coronel Pontmercy não são louváveis. Mas a impressão que o Marius tem de que esse senhor é um senhor benfeitor e no qual ele tem alguma dívida. Mas eis que uma série de acontecimentos vai ocorrer desse momento em que o Jean Valjean sai da cadeia até o momento em que a Cosette e o Marius finalmente se conhecem e se apaixonam. Esses personagens, volta e meia, ao longo da história, eles vão se cruzando, se conhecendo.
Não os mesmos personagens com os mesmos, mas eles vão reaparecendo ao longo da história, ao longo de toda a história. Até no final do livro nós vamos rever alguns personagens lá do começo, voltam a ser mencionados. Tanto que o Victor Hugo ainda tem um cuidado de relembrar o leitor da situação para que você saiba que personagem é aquele. E aí o Marius é esse rapaz revolucionário que, junto com um amigo de nome Enjolras e outro chamado Coiferac, eles estão organizando esse levante contra o atual governo. E a gente, olhando a biografia do Victor Hugo, você percebe que ele tinha essa parte política, ele foi um cidadão político. Então, parte da história vai se desenrolar no meio desse ambiente de guerra e de conflito. E eis que chega num ponto X em que os revoltosos são derrotados e a Cosette volta a se encontrar com o Marius e eles chegam a casar. Não considero que eu esteja dando spoiler nesse vídeo, porque é uma história que todos já conhecem e, embora eu conte a história em todos os detalhes, ainda assim você vai precisar ler o livro, porque você vai ter a impressão que eu tive e que é impossível você ter numa simples resenha de um canal literário ou através mesmo dos filmes. Quando eu estava na metade do livro, eu assisti um filme lançado em 98, que é com a Uma Thurman, que conta uma versão da história, e ao final do filme isso não me tirou nem um pouco, mas nem um mínimo mesmo de vontade de terminar de ler a história. Mas bem, ainda havia o musical. Dessas adaptações para a TV para o cinema, o mais recente é o de 2012, que eu estava deixando para assistir logo depois que eu terminasse de ler o livro. E o musical é lindo, é maravilhoso, mas ainda assim ele não vai nunca, não tem como a versão visual, cinematográfica, repassar para o telespectador todos os significados que estão envolvidos na construção da história, na forma da linguagem, na forma da escrita. É impossível. Então, mesmo que eu conte toda a história, que você assista 10, 15 versões dos Miseráveis, ainda assim você não vai ter lido o livro. Ponto. Não tem o que contestar. Não há o que contestar e não tem como você ficar decepcionado com o meu vídeo ou comigo. O Marius e a Cosette, se realmente vêm a se casar, tem aquele final feliz, digamos assim. Mas o mais interessante é que quando você acha que a história acabou, ela não acabou. Nós ainda temos talvez lá umas 200 ou 200 páginas de coisas para acontecer. As páginas finais do livro vão tratar de exames de consciência, praticamente sobre isso, sobre o ser humano pensando. E eu adoro ver as pessoas pensarem. Nós temos um exame de consciência do Javert, do Inspetor Javert, do próprio Marius e do Jean Valjean. Eu confesso que quando eu terminei de ler esse livro, que eu fechei a capa, eu fiquei uns 2 segundos olhando para o nada e desatei a chorar. E só de lembrar eu já fico sentido e querendo voltar a ler de novo. É um outro livro que eu vou dizer a mesma coisa que eu disse no vídeo das Brumas de Avalon. O mundo precisa ler esse livro. Se você é um leitor assíduo ou mesmo sem ser, reserve um momento na sua vida para ler Os Miseráveis. Aqui na contracapa tem uma frase do próprio Victor Hugo em que ele diz: enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, por favor dê um like, ajude a compartilhar, se inscreva no canal, comentários também são bem-vindos. Até o próximo!